Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Olha só, a ideia é trabalhar com vocês a Constituição, os tópicos que estão lá no edital de vocês, do concurso da SEDEST. A ideia é a gente trabalhar aqui com vocês, oferecer um curso mais em conta, né, um curso mais barato, mas que com qualidade para vocês. Então nós já gravamos o curso da Lei Orgânica em 4 aulas, né? E a gente está gravando aqui agora, oferecendo para vocês o curso de Direito Constitucional, né, noções de Direito Constitucional, a parte, né, da Constituição, os tópicos que serão cobrados no edital de nível médio, em especial para os cargos de agente social e técnico administrativo. Provavelmente isso contempla os outros editais também, para os outros cargos, mas a gente focou principalmente nesses, porque é o que mais tem vagas, né, então a demanda vai ser maior, está sendo maior para esses cargos, né? Esses 2 cargos. Então a ideia seria principalmente atuar com esses 2. O de agente social é o que mais, né, oferece, né, vagas aí, o cadastro principalmente. E a ideia é oferecer um curso de constitucional, então, né, bacana, um curso de qualidade, né? E que se vocês gostarem, vocês possam adquirir o curso completo, né? A ideia aqui vai ser, então, nessa aula demonstrativa, trabalhar um dos tópicos, que é, né, a questão dos princípios fundamentais, né? Vamos pegar aí do primeiro artigo, né, até o 4º da Constituição. E aí, caso vocês, né, queiram, né, adquirir o curso completo, vocês, né, podem ir na plataforma, né, para adquirir o curso todo, né? E se vocês gostarem, tá, acharem bacana. A proposta é oferecer para vocês o curso em videoaula e também oferecer o material esquematizado, ou seja, o texto da Constituição grifado, com algumas anotações e tal. Sempre que possível, a gente vai colocar algumas anotações, caso contrário, a gente vai colocar o texto grifado para facilitar, para que você fique atento aos pontos mais importantes. Então, a gente vai deixar coloridinho, destacadinho, os principais pontos, aqueles que são mais recorrentes em prova, né? E a gente vai trabalhar aqui os exercícios, né, das bancas aí que a gente acha que são exercícios bem interessantes e que poderá aparecer na sua prova, né, para contribuir, para somar na sua preparação. Então, iniciando logo aí, né, o estudo, né, iniciando logo os tópicos aí, a gente tem então o primeiro artigo da Constituição aí, né, que são dos princípios fundamentais. O primeiro artigo é um dos artigos mais cobrados, dessa parte inicial aqui é um dos que mais vai cair. Ele se assemelha um pouco com a ideia lá da Lei Orgânica do Distrito Federal. Se você adquiriu o nosso curso, você deve ter percebido lá logo na aula 1, né, que nós trabalhamos aí, essa parte assim, lembra bastante, né, um pouco daquilo lá, até um macetezinho, né? Lá na Lei Orgânica a gente usa o alce diva plu, né? E aqui a gente acaba indo para o sócio diva plu. Mas assim, lembra um pouquinho esse início, né? Só que aqui lembrando que a União ela vai ter a soberania, né? Então a gente parte aqui para outra análise, né, dentro da Constituição. Você que não adquiriu o nosso curso de Lei Orgânica, a gente tentou dividir aí então em 4 aulas, né? Temos 4 aulas lá. E aqui a gente está tentando oferecer, então, um curso em vídeo mais o PDF, né, com o texto da Constituição grifado, tá? E a bateria de questões, né, a gente vai tentar resolver aqui para vocês, né, e deixar ela à disposição de vocês aí, né, nos slides da aula, tá bom? Então, a ideia vai ser fazer esse tipo de análise com vocês. Então, iniciando aqui logo, então, a Constituição Federal, então, de 88, ela traz aqui para a gente, então, no primeiro artigo, a seguinte redação. A República Federativa do Brasil, né, formada pela união indissolúvel, né, dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos, tá? Então tá aqui algumas coisas aqui, ó. Esses incisos aqui, né, são os fundamentos, tá? Os fundamentos, então, da Constituição, os fundamentos da Constituição estão logo de cara, logo no início. E é o que é muito forte, porque a prova vai tentar misturar isso aqui com os objetivos, tá? Vai tentar trocar com objetivos, a banca sempre vai tentar fazer essa brincadeirinha. Lá na Lei Orgânica, isso era feito com os valores, né? Os fundamentos, os valores fundamentais e tal. Aqui vai ser a brincadeira, vai ser fundamentos, que é o artigo 1º,
e os objetivos fundamentais, que é o artigo 3º, além dos princípios das relações internacionais, que é o artigo 4º, tá? Então eu já peço que você fique com bastante atenção. Esse início, essa aula nossa, os artigos são pequenos, né? Mas são muito cobrados e todo cuidado é pouco porque se misturam, né? Então, beleza. Aqui está falando dos fundamentos, tá? Fundamentos, então, aqui da República. E aí a gente tem soberania, né, como sendo aqui o primeiro fundamento. A gente tem a cidadania, né, a soberania aqui que é a República Federativa do Brasil, né? A gente tem aqui exercendo a sua soberania, né? A cidadania, assim como está lá na lei orgânica, aqui também, né, aparece, né? A diferença aqui é que lá na lei orgânica, em vez de soberania, lá vai estar autonomia, né? Autonomia. Isso já fazendo um comparativo aqui com a LODF, né? Então, muito cuidado. Na sua prova, se a questão estiver se referindo à lei orgânica do Distrito Federal, aqui no início vai estar autonomia. Quando a gente está falando da Constituição, então aqui é soberania, tá? Dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, né? Então, aqui os valores sociais, né, que o Estado vem, então, traz como fundamento, né, garantir os valores sociais do trabalho e também, né, o Estado tentar intervir menos, né, garantir que o particular consiga atuar, né, na iniciativa privada, né. Pluralismo político, né, que nós temos aqui, o pluralismo, né, que é um dos fundamentos aí, né, um dos mais fortes, principalmente nos dias de hoje, né. A questão aqui do parágrafo único vem da seguinte maneira: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então aqui está reforçando a questão que todo o poder emana do povo, ou seja, o povo detém, né, esse poder concentrado, né, e que esse poder ele é exercido por meio dos representantes eleitos, nossos deputados, senadores, né, ou diretamente, né, o povo por meio dos instrumentos legais que a Constituição prevê em outros artigos, as formas em que o povo pode exercer diretamente essa soberania, né, vamos dizer assim, né, esse poder concentrado, né, nas mãos, tá bom? Então, artigo 1º, cuidado, né? Então nós temos aqui a soberania, tá? A cidadania, né? A dignidade, então aqui, ó, soberania, né? A cidadania, dignidade da pessoa humana, né? Os valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político, tá? E aí a gente fica com um macetezinho aqui que lembra muito aquele lá da lei orgânica, né? E que aqui também tem, que ajuda você a lembrar, então, que fundamentos é o macetezinho. Então aqui, ó, é só se de plu, né? Então a gente pode, né? Todo professor de cursinho, das videoaulas vão falar esse mesmo macete, mas é muito bacana porque é bom você lembrar, né? Então os fundamentos, né? Eles podem ser resumidos nesse mnemônico, nesse macetezinho aqui, que é o Só-se-diva-plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais, né, do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, tá? Então, ó, fundamentos, então, tem que estar no Só-se-diva-plu, tá? Fundamentos. Ok? Então, quando a questão trouxer algum item lá, né, e aí perguntando dos fundamentos, você já verifica logo se tem o Só-se-diva-plu. Se não tiver, então provavelmente não se trata de fundamentos, né? Ou se ele pedir alguma outra coisa, se ele pedir um objetivo fundamental e tiver alguém do Só-se-diva-plu, você já sabe que esse cara não vai poder ser, né, objetivo fundamental ou princípio da relação internacional. Avançando, gente, olha só. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. Então, esse artigo 2º ele está reforçando aquela tripartição, né? Aquela tripartição clássica, e ele está trazendo as seguintes informações. Ó. Você tem o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, que são independentes e harmônicos entre si.
Aí aqui entra uma série de conceitos, né, de independentes, porque a ideia é que a atuação deles, né, seja totalmente independente e autônoma em relação ao outro, né, e a questão da harmonia entre si, né, principalmente quando a gente pensa, né, dos freios e contrapesos, aquela ideia lá do equilíbrio, né, da harmonia entre eles, né, então a ideia é que nós temos a figura dos três poderes e que eles funcionem em parceria, né? Eles funcionem de maneira, né, independente e harmônica, ou seja, um poder não pode interferir no outro, né, e vice-versa, né? E que haja harmonia. É claro que nós temos instrumentos legais que às vezes um poder vai, né, exercer um controle sobre o outro de alguma forma, por meio de algum dispositivo, mas isso ocorre muitas vezes no sentido contrário também. Então a ideia é que haja essa harmonia, né, e essa independência entre os poderes, ou seja, o presidente da República, né, não poderá interferir no legislativo ou no judiciário, né, e vice-versa, né? A menos que exista um dispositivo legal que autorize isso aí, né? Na forma de controle mesmo, né? Então, de modo geral, isso não deve acontecer. Artigo 3º. Artigo 3º traz aqui os objetivos fundamentais, tá? Então, aqui que eu peço para você ficar muito atento, porque a prova vai querer cobrar lá o artigo 1º, misturado com o 3º, vai embaralhar para você e você vai ter que estar ligado, né, e separar o que é objetivo fundamental, né, e fundamento lá da República, tá? Então, o artigo 3º, ele traz assim, ó, constituem fundamentos da República Federativa do Brasil. Então, olha só. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, tá? Então, ó, livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, né? Então, veja aqui, ó, desigualdades sociais e regionais, a SEDEST, né, tenta ali atuar, né, no desenvolvimento social e transferência de renda. Então, tá aqui um artigo, né, um inciso, aliás, o inciso 3º, muito de encontro aí à SEDEST, né, a atuação da SEDEST, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então nós temos isso aqui, ó, esses 4 incisos como sendo então os objetivos fundamentais. Muito cuidado, porque a prova pode querer às vezes os fundamentos, mas ela vai colocar nas alternativas, a maioria delas serão objetivos, ou vice-versa. Ela vai querer objetivo e ela vai colocar fundamentos, que é o sócio de Vaplu. E aí o macete te ajuda a ir eliminando, né? Você vai eliminando os itens ali. Avançando, gente, nós temos aqui, ó, a última parte praticamente, que é o artigo 4º. O artigo 4º, ele vem trazer aqui, né, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios, né? Então nós temos aqui o Brasil, né? Ele lá fora, ele se relaciona, né, pautado nos seguintes princípios, né? Ele rege-se pelos seguintes princípios nas suas relações internacionais: independência nacional, né? Prevalência dos direitos humanos, né? A gente sabe que a nossa Constituição tem uma série de dispositivos aí, né? Direto ou indiretamente, dispositivos infralegais, né, infraconstitucionais, que tenta, né, trazer essa questão dos direitos humanos muito forte, né, a autodeterminação dos povos, a não intervenção, a igualdade entre os estados, né, defesa da paz, solução pacífica de conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político, tá? Lá mais para frente nós veremos as situações em que, né, a nossa Constituição prevê a concessão de asilo político, tá? Mais para frente a gente vai estudar isso aí. Então, olha só, gente, nós temos aqui no artigo 4º as relações internacionais. Eu grifei para vocês aqui, ó, relações internacionais. Muito cuidado, porque as relações internacionais, alguns tópicos, às vezes são meio parecidos com o 3º, com os objetivos fundamentais. Por exemplo, independência nacional, tem esse nacional aqui que muita gente confunde com esse nacional
do inciso 2º, que é garantir o desenvolvimento nacional. Aqui é uma coisa mais interna, garantir o desenvolvimento nacional é uma coisa mais interna. Aqui, ó, independência nacional é uma coisa mais externa, que é na República Federativa do Brasil em relação aos outros países, aos outros estados lá fora, né? A prevalência dos direitos humanos, às vezes pode ficar meio parecido com a parte de baixo aqui, né? Com esses dois últimos incisos, tá? Muito cuidado com isso aí, né? A gente tem também essa questão aqui, ó, da dignidade da pessoa humana, que às vezes alguém pode olhar ali e querer confundir com essa parte aqui da frente. Autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica de conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Aqui você deve tentar destacar, para você poder conseguir eliminar isso aqui numa questão, que aqui a ideia é a República Federativa do Brasil, né, regendo-se nessas relações internacionais pelos seguintes princípios. Então pensa assim, ó, aqui eu tenho o Brasil, né, o Brasil olhando lá para fora, né, para os outros países, e aí ele vai se relacionar aqui, ó, de maneira externa, né, com base nesses princípios, tá? Então sempre pense assim, é algo interno ou é algo externo, né? De uma relação externa. Se for externo, normalmente então vai ser relação internacional, tá? E se for interno, aí tende a ser então um objetivo fundamental, tá? Ou então talvez seja aqui um fundamento, certo? Então eu quero que você fique atento a essa pegadinha, porque esses 4 artigos aqui são essenciais, né? Há expectativa muito forte que a prova venha trazer alguma coisa disso aqui, desses 4 primeiros, né? Se não vier, a gente tem o artigo 5º, né? E ainda tem o 6º lá dos direitos sociais, que dialoga bastante com a SEDEST, mas assim, normalmente sempre tem uma questãozinha dessa parte aqui inicial, tá? Então, para continuar aqui, dando sequência e finalizar aqui o texto da Constituição, a gente tem aqui, ó, parágrafo único, né? Então, finalizando, a Constituição coloca bem assim, ó, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Tá? Então, aqui ele fecha essas relações internacionais, esses princípios, com um aqui que a gente pode também chamar esse parágrafo primeiro de uma espécie de princípio, que seria essa questão da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Fazendo analogia com a lei orgânica, a gente tem uma parte da lei orgânica que fala que, né, que o Distrito Federal buscará a integração com o entorno, né, visando justamente o desenvolvimento, né? Então aqui lembra um pouquinho aquilo que está escrito lá na lei orgânica. Então eu quero que você fique bem atento para você não errar isso aqui. E já iniciando a primeira questão, a gente pegando aqui uma questão da FCC, né? Ele coloca bem assim, ó, segundo o artigo 4º da Constituição Brasileira, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais. Perceba então que a questão quis trazer aqui, ó, relações internacionais, né? Por diversos princípios. Não sendo um desses princípios. Então, não. Ele quer saber qual desses caras aqui abaixo não é princípio das relações internacionais. Então, vamos lá, gente. Garantia do desenvolvimento nacional, né? Independência nacional, autodeterminação dos povos, não intervenção e concessão de asilo político. Bem, se a gente for pela ordem que a gente leu agora há pouco lá no artigo 4º, né, as relações internacionais nós sabemos, e você pode acompanhar aí no seu material, baixando o PDF que está aqui, né, na plataforma. Se você está assistindo pelo YouTube, clica no link da plataforma, cadastre-se nessa aula lá que você consegue acompanhar a aula 00, ela está livre lá dentro da plataforma, Coursify. E aí você consegue baixar o material, que é o texto da Constituição, esse iniciozinho dessa aula aqui, ele em PDF lá. Vai ter o material dessa questão, né, com essas questões, os slides, e vai ter o texto mesmo num PDFzinho lá separado, tá? Então aqui eu quero o artigo 4º, eu quero saber quais desses caras estão lá nas relações internacionais, nos princípios
do artigo 4º, né? Se você observar, a independência nacional, ele faz parte lá, ó, do inciso 1º, né? Então aqui, ó, é o inciso 1º. A autodeterminação dos povos é o inciso 3º, tá? É o inciso 3º lá. A não intervenção, né, seria aqui, ó, o inciso 4º, né, que está escrito lá. E aí, na sequência, a gente tem concessão de asilo político, né? Concessão de asilo político. A gente tem ali garantia do desenvolvimento, né? Do desenvolvimento nacional. Então, a questão, lembrando aqui que ela falou, ó, que não é, né, o que não seria, né? Concessão de asilo político, a gente sabe, se vocês acompanharem, tá lá no 10º, tá? Tá lá no inciso 10. Então, concessão de asilo político também está presente. Então, a garantia do desenvolvimento nacional não está, né? Então, isso aqui é, né, a garantia do desenvolvimento nacional, garantir o desenvolvimento nacional. Isso aqui, se você observar, isso aqui está no artigo 3º. Isso aqui é o artigo 3º, né, inciso 2º, tá, pessoal? Então, inciso 2º. Então, esse cara aqui é que não faz parte das relações internacionais, né, dos princípios, né, das relações internacionais da República Federativa do Brasil. Então, perceba que esse aqui está, esse está, esse está e esse também está. Ou seja, todos esses aqui fazem parte do artigo 4º e esse aqui é o único que não faz parte, como a questão, né, pediu para a gente. Aquele que não faz parte. Se a gente voltar aqui só para vocês visualizarem, se você não tiver com material, eu até avisei para vocês naquela hora, né? Tanto no 3º quanto no 4º tem um negócio de nacional, só que é um garantir o desenvolvimento nacional e o outro é independência nacional. Entre os dois, qual que é o mais externo e qual que é o mais interno, né? Garantia do desenvolvimento nacional dá a entender de uma coisa mais interna. Se é uma coisa mais interna, não seria relação internacional, né? Independência nacional, aí sim, já é uma coisa mais externa, né? A República Federativa do Brasil perante os outros países, né? As outras repúblicas, deve ter sua independência, né? Todos eles devem ser independentes. Então, né? Essa letra B, ela está sim nas relações internacionais. A letra A, então, faz parte lá do artigo 3º, inciso 2º. Só voltando aqui para vocês perceberem. Ó. Aqui, ó, artigo 3º, inciso 2º. Garantir o desenvolvimento nacional é objetivo fundamental, né? E os outros nós já listamos aqui, ó, nós já listamos, né, quais são. Então, o gabarito aqui da questão número 1 é justamente a letra A. Avançando para a próxima questão, a gente tem aqui, ó, a soberania, a cidadania e o pluralismo político são considerados, né, fundamentos da República Federativa do Brasil, a qual, segundo pode-se afirmar com base na Constituição Federal, tem por objetivos fundamentais. Então, olha a questão aqui pedindo objetivos fundamentais. Gente, objetivos fundamentais é qual artigo, né? É o artigo 3º, tá? Então, objetivos fundamentais é o artigo 3º. E aí é onde mora o perigo. Por quê? Porque, às vezes, o artigo 3º ele se confunde com o artigo, né, 4º, que são das relações internacionais. E aí, lembre-se daquele esquema que eu sempre falo, né? É uma coisa mais interna ou é uma coisa externa? Porque se for externa, então, provavelmente seria relações internacionais, então seria princípios, né, das relações internacionais e não seria objetivos fundamentais, tá? Então tá aqui, ó, construir uma sociedade livre, justa e solidária, tá? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir a independência nacional, ó, garantir a independência nacional, né? Perceba que aquela hora eu comentei que nacional tinha tanto no 3º quanto no 4º, só que um era mais interno e o outro era externo, né? Erradicar a pobreza e promover, né, a defesa da paz, né? Erradicar a pobreza e promover a defesa da paz. Onde é que nós temos isso aqui, né? Se a gente for observar, né, nos artigos aí, olha só, ele quer então, tem por objetivos fundamentais. Vamos lá então.
construir uma sociedade livre, justa e solidária, né? Isso aqui de fato corresponde a objetivos fundamentais. Está exatamente desse jeito aqui no artigo 3º, e se a gente for observar, é o inciso 1º, tá? Do artigo 3º. Se a gente for avançar, o segundo está falando bem assim, garantir a independência nacional, né? Garantir a independência nacional, se a gente for observar, né? Independência nacional tá uma coisa assim mais para fora, né? O Brasil lá fora tem que garantir sua independência, né? Ele tem que garantir a independência, né? Como república, né? Federativa. Então a impressão que dá é que é uma coisa mais externa do que interna, tá? Então aqui, ó, esse cara aqui tá errado. Esse aqui vai ser o artigo 4º. Se vocês observarem aí, ó, ele vai estar lá no inciso 1º, tá? Esse inciso 1º. Avançando aqui, ó, erradicar a pobreza e promover a defesa da paz. Se a gente observa aqui, erradicar a pobreza, são duas coisas que trouxeram aqui. Erradicar a pobreza, né? E, na sequência, promover a defesa da paz, tá? Erradicar a pobreza é, sim, né, um objetivo fundamental, tá? Agora, promover a defesa da paz, né? Defesa da paz, isso aqui está mais relacionado com uma coisa externa. Se a gente for observar, então, isso aqui vai estar no artigo 4º, né? Que aí é dito lá, né? Defesa da paz está lá no inciso, artigo 4º, inciso 6º, tá? Defesa da paz, tá? Então, nós temos aqui, erradicar a pobreza, né? Ele está lá no início, né? Do artigo 3º, que é o inciso 3º, né? Artigo 3º, inciso 3º. O texto lá, quando vocês forem acompanhar aí, né? Acompanhem aí comigo, ele vai estar escrito assim, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. Então, é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. Promover o bem de todos, né? Sem preconceito de origem, e aí ele vai falando o restante. Então, aqui o item fez uma salada do artigo 3º com o artigo 4º, tá? Então, aqui, erradicar a pobreza é uma coisa interna, sim. Agora, promover a defesa da paz é uma coisa mais externa, mais república, lá fora, perante os outros países. Então, se a gente for observar aqui, né, nós temos que o segundo item não está no artigo 3º, porque a questão pediu aqui, ó, os objetivos fundamentais, né? Então, aqui, ó, o primeiro está, então beleza, né? Esse aqui está. Agora, o segundo não está, né? Porque ele está todinho lá no 4º. Esse terceiro, ele está, metade está no 3º, mas a outra está no 4º. E o item que é somente os objetivos fundamentais. Então, esse aqui não está. Então, nós teríamos aqui apenas como correto o item 1. Então, somente o item 1 está correto, tá? Os outros itens não estão corretos, porque no 3 houve uma mistura e no 2 ele está falando do 4º, tá? Então, é assim que as questões de prova vão trazer, né, as questões, assim, isso poderá vir na sua prova, mas normalmente as bancas cobram nesse sentido aqui, principalmente em nível médio, as provas de nível médio, dessa maneira. Ela vai tentar embaralhar aqui para poder te enganar, certo? E o que mais ocorre de confusão assim é justamente tentando te confundir com fundamentos, objetivos fundamentais e princípios, tá? Aí a gente tem aqui, Pedro e Antônio travaram intenso debate a respeito dos princípios fundamentais encampados pela Constituição de 88, dentre os quais a forma do Estado adotada. Após intensas reflexões a esse respeito, chegaram a uma única conclusão constitucionalmente correta, a de que a forma do Estado prevista na Constituição é a. Então, aqui a gente tem a forma de Estado, né? Ou seja, é aquela ideia da forma de Estado, né? E forma de governo, né? Que sempre as bancas gostam de tentar confundir a gente, de tentar fazer uma confusãozinha. Então, aqui eu chamo sua atenção para que você não caia nas pegadinhas que a banca for tentar fazer com vocês, que é justamente aquela ideia assim, ó, qual é a forma
do Estado, qual que é a forma de governo, né? Se é república, se é, né, presidencialismo, se é, né? É basicamente assim que as bancas vão tentar fazer com você. Então, eu já chamo a atenção que você fique bem atento a isso. Então, olha só, no item A ele colocou bem assim, que a forma de Estado prevista na Constituição é, letra A, federativa, caracterizada pela união indissolúvel, né, dos estados, né, do Distrito Federal e dos municípios. Aí ele trouxe na letra B, republicana, né, caracterizada pela outorga do poder ao povo e pelo exercício direto ou por meio de representantes eleitos, né? Letra C, federativa, né, justamente porque ele quer trazer aqui, né, caracterizada pela união indissolúvel dos estados, DF, dos municípios e dos territórios. Presidencial, em que o chefe do poder executivo é eleito pelo povo, não sendo escolhido entre os parlamentares, né? Olha aí, né? Estranho, né? Federativa, caracterizada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos territórios. Então, gente, aqui eu já destaco o seguinte, ó, é aquela velha pegadinha que a banca está tentando fazer com vocês, tá? Então, olha só, forma de governo, então, olha só, vou colocar aqui, ó, forma, né, de governo, né, governo, tá? A gente vai ter aqui, ó, a república, tá? República, ok? Então, forma de governo aqui, república. Forma de Estado, tá? Forma de Estado, nós teremos aqui, ó, a federação, né? Federação, ou seja, forma federativa, né? A gente vai ter aqui o sistema de governo, né? Então, ó, sistema de governo, né? A gente vai ter aqui, então, o presidencialismo, tá? Presidencialismo. E a gente tem aqui o regime, né? Regime de governo, certo? Regime de governo. A gente vai ter aqui, ó, democracia, tá? Então, cuidado, porque as questões de prova podem extrapolar o texto constitucional e querer cobrar da gente isso aqui, ó. Quando a banca quiser, né, virar mais afiada, ela vai tentar cobrar isso aqui da gente, tá? Porque ela vai querer buscar se o candidato ele tá, né, mais afiado, mais atento, né, mais preparado ali. Então fique ligado nisso aqui, porque a gente às vezes dá uma confundida, né, e tal, mas não tem muito mistério não, ó. Voltando ao que ele pediu aqui, ó, a forma de Estado, tá? Forma de Estado, a gente acabou de ver aqui, ó. Forma de Estado é a federação, tá? Federação, ou seja, a forma federativa de Estado que nós temos aí, ok? Só que se a gente for observar aqui, ó, a gente tem federativa na letra A e federativa na letra C, né? A gente também tem aqui na letra E, federativa. Então, presidencial aqui não pode ser porque presidencial aqui é sistema. Então, esse aqui está fora. Não pode ser essa porque esse aqui é sistema de governo, tá? Republicano não pode ser porque republicana é forma de governo e ele pediu forma de Estado, né? Então, aqui, ó, republicano não pode ser, tá? Essas de baixo já estava estranha também só pelo fato dele usar aqui, ó, né, alguns termos, né, igual ele falou, né, não sendo escolhido entre os parlamentares, tal, né? Aí a gente tem letra A, letra B, letra C, tá? A letra A, letra C, letra E, para poder decidir. Aí ele colocou, é forma federativa, caracterizada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Bem, tá interessante, né? Porque aqui ele está dizendo que a forma federativa ela acontece e ela é caracterizada pelo fato da união ser indissolúvel, né? Pela união indissolúvel, aliás, né? Dos estados, DF e município, né? A forma federativa da letra C ele colocou caracterizada pela união indissolúvel, né? Dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos territórios. Então aqui ele incluiu territórios, tá? E aqui, na sequência, na letra E ele colocou bem assim, caracterizada, né? Pela união dissolúvel, ou seja, pode ser separada, pode ocorrer a dissolução, né, dos estados, DF, município. Então, esse dissolúvel, eu já nem vou ler o resto porque já ficou esquisito, né?
pela união dissolúvel, o negócio já ficou estranho. Então aqui já não dá para a gente acreditar muito nesse item aqui, tá? Então, se a gente for observar, isso aqui, essa questão ela está envolvendo aqui o artigo 1º, tá? Se você der uma lida lá no artigo 1º, ela vai estar falando disso aqui, ok? Ela está indo um pouco mais além, ela está indo numa parte mais interpretativa, né? Se vocês olharem o artigo 1º, vai estar falando bem assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, né, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, tá? Esse artigo 1º, esse texto do artigo 1º, na verdade, se a gente destrinchar, vai dar justamente que ele vai estar descrevendo a nossa forma de governo, forma de Estado, sistema de governo e regime de governo. Né? É claro que está implícito aqui, né, em outros instrumentos também da Constituição, em outros pontos, mas aqui a gente pode extrair, né, de maneira mais profunda ali justamente esses conceitos. E aí agora a dúvida ficou, então eu posso riscar então essa letra E por conta da dissolúvel, porque é indissolúvel, né? E aí a gente fica na dúvida se tem território ou se não tem território. Tá, gente? Então, na verdade, ó, aquela divisão dos entes lá é União, Estado, DF, Município. Né? Então, não entra território. Então, aqui, ó, essa aqui, ó, lá no artigo 1º, não tem territórios. Então, o que sobrou aqui? Somente a letra A. Então, só pode ser a letra A. Então, a forma de Estado nossa aqui, ó, é federação ou, né, forma de Estado, né, federativa aqui, né, e aí ela é caracterizada pela união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, tá bom? Então fique ligado nessa partezinha aqui, ó, porque às vezes a questão vai querer extrapolar o texto constitucional buscando uma interpretação mais a fundo. E aí você tem que estar antenado também nessa divisãozinha aqui, tá bom? Próxima questão aqui, olha só, questão CESP, né? A afirmação de que todo o poder emana do povo, que exerce por meio de seus representantes eleitos nos termos da Constituição, retrata o princípio fundamental da República Federativa do Brasil, né, denominado princípio, né? Aí que princípio que é esse, né, que a gente consegue, né, retratar, né, por aquela afirmação lá em cima, né? Ela reflete qual princípio, né? Retrata ou reflete qual princípio. Então olha só aqui, a afirmação de que todo o poder emana do povo, né, que o exerce por meio de seus representantes eleitos, nos termos desta Constituição. Então perceba que aqui o próprio texto ele está tentando buscar o parágrafo único lá do artigo 1º. Né? Então ali a ideia é justamente avaliar se o candidato está atento, se ele está antenado justamente nesse ponto, tá? Se a gente for observar lá, está falando justamente isso. O parágrafo único, ele prevê o seguinte, ó, parágrafo único, todo o poder, né, emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos, né, ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, isso aqui é bem bacana e bem interessante, justamente porque ele está querendo a abstração disso aí. Isso reflete qual princípio, né? Qual princípio que seria aí, ó, né? Que tá refletindo aí. Princípio da cidadania, da livre iniciativa, o princípio representativo, né? O do pluralismo político, né? Do Estado democrático de direito. Ou seja, o que vocês acham, né? De que forma que vocês acham qual que é o princípio, né? Que estaria relacionado a isso aí, né? Basicamente, gente, se a gente for observar aqui, ele até coloca aqui, ó, representantes eleitos, né? A ideia aqui, ó, é que o povo detém todo o poder, né? Ou seja, o poder emana do povo, né? E esse poder, ele pode ser exercido pelos representantes, né? Né? Ou diretamente, né? Então pode ser pelos representantes eleitos ou diretamente pelo povo nos instrumentos legais. Esse trecho da afirmação, então, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos,
né? Esse aqui dá a ideia de quê? De que o Estado ele garante então para o povo o princípio representativo, né? Ou seja, ele está delegando esse poder para representantes. Então, na maioria das vezes, né, a gente tem essa questão, né? A nossa Constituição, a gente acaba, ela é muito forte nisso, nosso sistema político, né? Acaba que a gente delega nosso poder maior, principalmente para os nossos representantes eleitos. E quando a gente faz isso, quando a nossa Constituição, né, traz isso, ela afirma que isso ocorre dessa maneira, que a gente pode ser feito, né, por meio dos representantes ou diretamente, quando eu passo para o meu representante, eu estou justamente aqui indo de encontro que é o princípio representativo, tá? Então, da cidadania não que é o exercício, né, de você exercer a cidadania, de votar, aquela coisa toda, né? O pluralismo político, a questão das ideias, né? O Estado democrático de direito não, né? A questão da democracia, né? A livre iniciativa não, porque é você dar liberdade para o particular e tal. Então aqui, até mesmo por exclusão, o que a gente tem aqui seria o exercício, né, do princípio representativo, já que a gente está encaminhando para os nossos representantes eleitos, ok? Então, basicamente, é isso aí mesmo que nós teríamos nessa questão aqui para analisar. Outra questãozinha é o seguinte, acerca dos princípios fundamentais previstos na Constituição, julgue os itens a seguir. Então, a gente tem aqui o primeiro item. O poder que emana do povo será exercido somente por meio de seus representantes eleitos. Próximo. O Brasil rege-se nas relações internacionais pelos princípios da intervenção e da negativa de asilo político. Terceiro, são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a erradicação da pobreza, da marginalização e a redução das desigualdades sociais. Aqui a gente tem o quarto. A República Federativa do Brasil visa a formação de uma comunidade latino-americana de nações por meio da integração econômica, política, social da cultura dos povos da América Latina. Gente, aqui ele quer saber então, de acordo com a Constituição, principalmente lá acerca dos princípios fundamentais, né, previstos lá na Constituição, né? Os princípios fundamentais seria o título primeiro, né? Então tudo aquilo que a gente leu do primeiro ao quarto, né, faz parte dos princípios fundamentais, tá? Não é só fundamentos, que é o primeiro, não é só lá a parte dos objetivos fundamentais lá que é o terceiro, não. É tudo aquilo, tá? De tudo aquilo que a gente acompanhou do artigo 1º ao artigo 4º, né? O que procede de acordo com a Constituição, né? Lá está escrito que o poder que emana do povo será exercido somente por meio de seus representantes eleitos? Somente por meio dos representantes eleitos? Não, né, gente? Lá está falando, então, por meio dos representantes, direto ou indiretamente, né? Por meio dos representantes eleitos ou diretamente. Então, não é somente aqui, né? A gente tem a questão da figura de exercer também diretamente, tá? Isso aqui está onde a fundamentação. Artigo diretamente, né? Diretamente. Então, olha só, aqui é o parágrafo 1º, né? Parágrafo único, aliás, do artigo 1º, tá? Agora, na sequência aqui, o segundo. O Brasil rege-se nas relações internacionais, então aqui ele está falando do artigo 4º, tá bom? Pelos princípios da intervenção e da negativa de asilo político. Gente, intervenção, é o princípio da intervenção. Negativo, né? É o princípio da não intervenção. Então, aqui, é não intervenção. Então, esse aqui, já está errado, né? Mas aí, avançando, ele falou aqui da negativa de asilo político. E ao contrário, né? Não é negativa de asilo político. Ocorre a concessão de asilo político, né? Então, aqui, esse item também está errado, tá? Então, isso aqui... né? Não, dois erros, né? Nós percebemos dois erros aqui, tá? É artigo 4º também. Aí, olha só, são objetivos fundamentais. Então, objetivos fundamentais. Objetivos fundamentais eu falei para vocês. Aqui trata-se do artigo 3º, tá? Será que isso aqui está de acordo com o artigo 3º? Dá uma olhada no seu material aí. Artigo 3º, né? Se você, né, a gente vai fazendo as questões, vai ficando até mais automático, né? Você vai lendo, relendo, você vai vendo que não tem muito segredo, né? Que você consegue identificar que às vezes você faz a leitura 2 vezes, quando você lê um item que está errado, já meio que soa estranho no seu ouvido, né? É igual a gente quando lê
essa parte aqui do 1 e do 2, já dá para perceber que tem alguma coisa estranha quando você lê, né? Então aqui ele falou que a República Federativa do Brasil terá como objetivos fundamentais, lá no terceiro, né? A erradicação da pobreza, né? E a marginalização, né? E redução das desigualdades, tá? Pessoal, se a gente observa aqui, ó, ele tá bem parecido, né? Tá praticamente igual, né? A diferença é que lá no texto constitucional, esse dá aqui, ó, se vocês acompanharem no material de vocês, lá vai ter um A, né? Vai ter um A, marginalização e a redução. Então, a erradicação da pobreza e a marginalização e reduzir, né? Dá a impressão que tem um dá ali, né? Que deveria ter sido corrigido mesmo, né? O material aí tem que ter um dá lá, né? Tem que ser feita uma correção aí, tá? Corrigindo o material de vocês. Então, tá totalmente de acordo, né? Seria o inciso terceiro, tá? E aí, olha só. A República Federativa do Brasil visa a formação de uma comunidade latino-americana de nações por meio da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Perceba que aqui ele está buscando justamente aquele último ponto lá, que eu até comentei que na lei orgânica do DF a gente tem uma coisa, né, parecida, equivalente aqui, que seria que o DF buscará a integração, né, com o entorno, né, o DF vai buscar aí a integração com o entorno, né. Então, a gente tem algo muito parecido lá. Isso aqui é justamente o parágrafo único lá do artigo 4º, né? Então, aqui, ó, o item está falando do artigo 4º, tá? Então, esse aqui tá ok, né? Que é o 4º. Então, a gente tem aqui, ó, 3 e 4, né? O 3 e o 4 estão corretos. Então, aqui, ó, a nossa avaliação aqui não pode ser o primeiro, né? Então, se não podia ser o primeiro, então esse aqui estaria fora, esse aqui estaria fora e esse aqui estaria fora. Só sobraria B e C, né? Aí a gente percebeu que o 2 não pode ser de jeito nenhum, porque tem o não e aqui faltou, né, a concessão de asilo e não negativa. Então, a gente já jogaria fora aqui o 2. Então, a gente nem precisaria avaliar o restante, né? Só pelo 1 e pelo 2 a gente já conseguiria eliminar todo o resto. Então, de cara, só poderia ser a letra C mesmo, né? Então, o terceiro está correto e o quarto está correto, tá? Então, basicamente é isso aí. Mais uma questãozinha aqui, gente, só para a gente avançar, né? E exercitar mais essa parte inicial. Está falando aqui, ó, de acordo com o artigo 1º da Constituição, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constituindo-se em Estado democrático de direito que se baseia nos seguintes fundamentos. Então, ele quer saber os fundamentos lá no artigo 1º. Fundamentos, artigo 1º, ele está falando então de quem, né? Do só, se, de, vá, plu. Ok? Então, ele está querendo justamente aquele esqueminha nosso lá. Então, vamos verificar se a questão, né, se os itens, né, trouxeram, né, todos eles. Então, ele está querendo fundamentos, artigo 1º. Então, soberania, civilidade, dignidade da pessoa humana, pluralismo partidário, valores sociais, trabalho, da livre iniciativa. É isso mesmo, gente? Civilidade, vocês ouviram falar disso lá? Vocês ouviram falar, né? O sociedivaplu, né? Civilidade, o si, né? Não, né? O si é de cidadania. Olha o perigo de você decorar o macete, mas você não saber o significado de cada um, né? Porque a prova, ela sabe, o examinador, ele sabe que você decorou o macetezinho sociedivaplu. Aí ele põe as iniciais igualzinha, mas põe outra palavra. Então ele pôs aqui, ó, civilidade, para você imaginar que é o si. E não é, né? Outra coisa, como ele percebeu que você decorou o pluralismo, o cara pensa assim, não, né? Pluralismo. Só que lá tá pluralismo político. Aqui ele colocou pluralismo partidário, né? Então já ficou meio estranho aqui, né? Ficou diferente. Valores sociais do trabalho, da livre iniciativa. O restante aqui tá ok, né? Mas já tem 2 erros aqui, então já ferrou com todo o item, né? Já não pode ser. Aí a letra B.
Cidadania, beleza. Soberania, beleza. Dignidade da pessoa humana, beleza. Valorização do trabalho, beleza. Fraternidade e pluralismo político. Fraternidade, vocês lembram disso? Aqui não tem fraternidade, né? Basicamente a gente não tem fraternidade, né? A gente tem dignidade da pessoa humana, essas coisas, mas fraternidade, né? Tá estranho. Fraternidade aqui de novo, né? Fraternidade, né? Cidadania, soberania, prevalência dos direitos humanos e igualdade entre os estados. Igualdade entre os estados. Vocês lembram disso aqui no começo? Né? Tinha isso aqui lá no artigo 1º, né? Igualdade entre os estados, ele está buscando isso aqui lá das relações internacionais. Então isso aqui, ó, não tem. E prevalência, isso aqui também não tem. Prevalência também lá das relações internacionais. Veja que ele buscou do artigo 4º, enfiou aqui para te confundir, tá? Então aqui não faz parte então do artigo 1º, né? Que é a do sócio de Vaplu. Dignidade da pessoa humana, beleza? Valores sociais do trabalho da livre iniciativa, pluralismo político, cidadania e soberania. Opa, parece que está interessante, né? Parece que está beleza essa letra D, né? Porque olha só, a letra A não pode ser, né? Letra A nós já excluímos, né? Letra B nós já excluímos por conta de fraternidade, né? Letra C excluímos também por conta de fraternidade e duas outras coisas aqui. A letra D, dignidade, né? É o DI ali, valores, né? Tá aqui, que é o, né? A pluralismo político, beleza. Cidadania, soberania, né? Só se de vá plu. Parece que essa D tá beleza. Vamos ler a letra E. A letra E, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, defesa da paz e pluralismo político. Peraí, defesa da paz? Defesa da paz dá a impressão que é uma coisa assim, né? Defesa da paz dá a impressão que é uma coisa mais externa, né? Então aqui, ó, defesa da paz, se vocês forem olhar aí, é o artigo 4º. Então defesa da paz não faz parte do macete, né? Do mnemônico aqui. Então não pode ser, né? Então realmente vai ser a letra D a correta, né? Então a letra D vai ser o nosso item correto aqui, tá? Ele está perfeitinho de acordo com os fundamentos, né? Os incisos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do artigo 1º, tá? Então, ó, a questão número 6, o item está correta a letra D, né? Os outros itens estão totalmente absurdos. Perceba que a banca ela é esperta, ela coloca, né, as iniciais iguaizinhas, então muito cuidado. Você tem que memorizar o macete, mas também saber o que significa cada um, tá? E aí, gente, a gente vai ficando por aqui, né? A ideia é a gente resolver, né, questões com vocês, a gente dá uma lida no texto da Constituição, comenta alguma coisa e vai resolvendo os exercícios para você perceber qual é a estratégia de resolução de questões. Então a gente vai eliminando, né? Nós fizemos aqui questões de múltipla escolha, fizemos essa anterior aqui, que é nesse esquema de você avaliar os itens aqui, para depois você trazer para cá, né, e fazer a conferência de quais estão, né, de acordo com o que a questão pediu. Então a gente está tentando trabalhar com vocês os mais diversos aqui, justamente para que você esteja bem preparado no dia da sua prova. Esse curso de Constitucional a gente está gravando justamente para tentar trazer para você da maneira mais simples possível, né, de que forma você pode resolver e de que forma a banca vai tentar te enganar, justamente para que você fique mais preparado, fique mais esperto, atento na hora da prova e você tenha sucesso, né, e que você se torne servidor aí da CEDEST, tá? Então eu agradeço todo mundo que acompanhou, né? Se você gostou desse curso e gostaria de adquirir, né, as outras aulas e tal, a sequência dessa aula, né, vai dar um total aí de mais de 7 aulas que a gente vai ter, né, mais 7 encontros, justamente para debater tópico a tópico lá da sua aula de constitucional, dos seus tópicos de noções de direito constitucional, justamente para a gente trabalhar isso com você da maneira mais tranquila possível.
né? Para mostrar que você é capaz, que você treinando, fazendo os exercícios, você vai conseguir chegar na prova de maneira competitiva. Um grande abraço, visite a plataforma, né? Se você está vendo no YouTube, tem na descrição do vídeo aí o link para você entrar na plataforma, conferir. Lá nós temos o nosso curso de lei orgânica, né? A gente tem outros materiais lá também. A ideia é trabalhar concursos com vocês, né? Mas para o pessoal também, PAS UNB, vestibulares, a plataforma vai estar à disposição para tentar, né, colaborar, contribuir, né, transferir esse conhecimento para vocês, né, socializar esse conhecimento com vocês. Então, um forte abraço, muito obrigado.